Estamos no aeroporto de Okinawa. A nossa ideia era continuar viajando pelo Japão e subindo pelas ilhas de barco. Mas Carol descobriu há uns 3 dias que a gente pode ir para Taiwan com nossos passaportes portugueses. Não precisamos de visto. E assim, de improviso, a gente comprou passagens e estamos embarcando para Taipei. Então, os próximos 8, 9 dias vão ser na ilha de Taiwan. Essa é a aventura que começa hoje. Mais tarde. Chegamos há pouquinho aqui na cidade de Taipei. Carol ficou descansando no hotel e eu resolvi sair para procurar um lugar para cortar o cabelo. E foi uma experiência única, porque eu achei uma espelunca assim lá no segundo andar. Entrei, tinha um cara que só falava chinês, absolutamente não entendia nenhuma palavra que eu dizia para ele em inglês. Eu também não fiz o menor esforço. Sinalizei para ele que eu queria que ele cortasse só com tesoura. Ele pegou a máquina e saiu me raspando, mas ele raspou aqui do lado assim, ó. Aí falou assim, tá bom assim? Como se eu tivesse opção, depois que ele já raspou, né? Eu falei, tá ótimo, o que eu vou fazer? Já cortou? Meu, o que eu comi de cabelo, meu braço tá coberto de cabelo. E começou a cair cabelo em mim, na boca, eu tava suado, o cara não me dava nada pra eu me limpar. Depois ele foi cortar em cima, quase que raspou de novo, eu tive que falar com ele com calma, enfim. Ele também parecia que estava correndo contra o tempo. Cortou em 10 minutos e olhe lá, nem me limpou direito. Falou xie, pegou meu dinheiro e me mandou embora. Demos uma primeira saidinha do hotel e a gente... Do lado do nosso hotel já tem um templo aqui. Taiwan, diferente do Japão que a gente estava, que é de maioria shintoísta, budismo e taoísmo. Mas essas religiões todas têm muitas coisas em comum. Então a gente vê aqui aquelas coisas que a gente vê também no shintoísmo, que são esses incensos na entrada do templo. Outro grande incenso ali. Essa arquitetura que nos lembra bastante a que se vê no Japão e em outras partes da China. Aqui são dragões, ó. E olha só o detalhe aqui. Nesses pilares, os dragões. Esse aqui é um templinho qualquer, ó. Essa moça está fazendo aqui uma pequena reverência. E aqui dentro, será que eu vou poder entrar? Olha só que coisa. Acho que tudo bem entrar. Eu lembro de ter visto na Tailândia isso. Eles oferecem diariamente comidas, bolachas, doces, águas, as pessoas vão deixando aqui no dia a dia. A moça acabou de deixar ali, ó. Tá comprando e deixando ali algumas comidas, algumas bolachas. Tem ali muitas imagens. Para mim, assim, a distância, tentar entender do que se trata é muito difícil. Muito rico, tudo muito rico, detalhismo incrível. Mas já tendo passeado por vários países da Ásia, a gente mais ou menos entende o que são essas religiões com muitos deuses e que se valoriza muito os antepassados e a natureza. Todas essas religiões daqui têm isso em comum e são lugares que recebem muito bem a todos. A gente sempre se sente muito bem recebido nesses templos, sabe? Em qualquer lugar da Ásia. Aqui fora desse templo tem um incinerador e a gente está vendo umas pessoas jogando papeizinhos pequenos. Agora uma senhora ali jogando papéis grandes e são papéis que vendem lá dentro. Parece aqueles papéis de colocar desejo, mas não sabemos o que é. Se alguém souber e quiser comentar aí, a gente vai continuar pesquisando para tentar descobrir. Olha isso, tem 3 night markets na região. Estamos nesse, tem outro aqui. Tem outro aqui. Night market em toda a cidade. A gente está indo para esse aqui que parece que é o maior, fica perto do rio. Coisa mais comum na Ásia. Em todos os países da Ásia que a gente foi, menos o Japão, né? Tem night market. Tem esse mercadinho, costuma abrir no fim da tarde, cheio de barraquinhas de comidas, bebidas. Sempre gostosinho de dar uma caminhada. Mas aqui hoje... Tem uma coisa aqui hoje que a gente viu anos atrás na China. Eu nunca mais tinha visto, que é um tofu.
Olha, bateu o cheiro. Em inglês é smelly tofu, que é tofu fedido. Mas não dá pra descrever o cheiro. Não dá pra descrever. Eu ainda tô na dúvida se estão vendendo isso aqui ou se é o cheiro do esgoto. Eu tô tentando achar aqui farejando, mas não tô achando onde Nossa, tá. porque não é esgoto, não é tofu. Gente, eu não consigo descrever o que é o cheiro desse tofu, eu juro. Tá vindo de lá. Dá ânsia de vômito. Quando você chega perto, dá ânsia de vômito. Dá. Porque o tofu é o queijo feito com leite de soja. No Japão é isso. É. Agora, aqui na China, eles colocam outras coisas que faz o tofu um troço do outro mundo. É muito fedido, mas é difícil de descrever. De fato, pra mim, dá ânsia de vômito mesmo. Eu não tinha sentido isso desde aquela vez que a gente viu na China, em Beijing, em 2017. Eu queria achar a fonte. Eu não sei se eu tenho coragem. Alguns momentos depois. A gente já descobriu qual que é a barraca. Essa barraca aqui. Aqui no fim, na esquina, tá saindo um cheiro dessa barraca que é indescritível. Esse que tá aqui, ó. Quando bate o cheiro... Gente do céu, é difícil de descrever. Mas é muito pior que esgoto. A gente adorou a comida chinesa, para deixar bem claro, hein? Adoramos, comemos muito bem. Mas esse tofu para mim é um mistério. Um mistério. Olha. Amanhã. Bom dia, Taiwan. Viemos para o Zhejiang Garden, Jardim Zhejiang. É o jardim onde fica o Palácio Real. É esse atrás da gente. Que é um museu, Museu do Palácio Real. Mas é um jardim tão bonito. É um parque, né? É. Parque enorme. E rodeado de montanhas. Exato. Nossa, que lindo, né? A cidade é muito verde, né? A ilha, né? E a cidade especificamente é muito verde. A gente vê o tempo todo essas montanhas, assim, esse verde. E o ar é denso e abafado. Tá bem quente. Tá. Ok. You're welcome. Thank you. Taiwan tem uma história muito interessante. A ilha foi fundada originalmente pelos portugueses, que chamavam a ilha de Formosa. Formosa. Depois os chineses conquistaram, aliás, depois vieram os espanhóis, holandeses também durante um período, e aí depois os chineses tomaram conta da ilha. Ela ficou com a China até 1895. E aí a China perdeu para o Japão na guerra entre os dois países e o Japão anexou, ocupou a ilha de Taiwan. E aí o Japão perdeu a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que a China anexou Taiwan. E aí Taiwan acabou servindo, porque em seguida veio a Revolução Chinesa, né? Aquela guerra civil chinesa que durou toda a metade do século XX, culminou com a Revolução de 49. E aí os opositores aos comunistas fugiram para Taiwan e fundaram aqui a República da China. Enquanto que lá, no continente chinês, fundou-se a República Popular da China. Então a história atual de Taiwan é uma história de resistência, quer dizer, é o país que abriga aqueles que fugiram da Revolução Comunista. Então a República de Taiwan não é exatamente um país, ela não tem esse status internacionalmente porque não são muitos que a reconhecem como tal. Ela é considerada uma província da China. É uma província autônoma, com autonomia política, econômica, mas uma província da China. Saímos lá
do palácio, daqueles jardins bonitos. Pegamos o ônibus e agora estamos aqui indo buscar um metrô para a gente cruzar mais um pouco a cidade e ir para o lado mais sul da cidade, onde a gente vai visitar um memorial que é um dos grandes monumentos aqui de Taipei. Fácil se locomover aqui, ônibus, metrô, tudo muito fácil e moleza realmente. Tem Wi-Fi de graça na cidade toda, é muito também fácil se conectar. E você paga as coisas, transporte com moeda, tem máquinas para você emitir teu ticket. Tudo muito bem estruturado aqui. 2 tickets. Vem troco. Tem troco? Não sei por quê. Só falta o que eu pagar. Não, 50 tá certo. Tá certo? E aqui onde que a gente vai? Nós vamos para esse aqui, ó. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Daqui de Shilin pra cá. A gente tem que ir na direção de Changshan. Põe esse token aqui lá na maquininha. Saímos do metrô ali, ó. Até a saída do metrô já é no estilo das construções antigas e prédios religiosos, né? Olha o tamanho deste monumento. Estamos caminhando aqui para um dos 4 lados, né? São 4 monumentos, um em cada uma das pontas. Primeiro a gente está indo na direção desse aqui que parece que tem lá dentro uma cadeira com um homem sentado, uma espécie de um memorial do Lincoln. Um prédio super bonito. Descobrimos agora que esse aqui que é o memorial do Chiang Kai-shek, esse presidente muito importante aqui de Taiwan. Que faleceu em 75 e então decidiu se construir recentemente, em 1975. Decidiu se construir um memorial gigante para ele. Estamos subindo a escadaria aqui na direção daquela estátua dele sentado lá dentro. Agora nós viemos num prédio icônico aqui de Taipei, que se chama Taipei 101. Ele já foi o maior prédio do mundo. Hoje, acho que, se não me engano, ele é o 3º ou 4º, né? Uma arquitetura maravilhosa, ele está aqui em cima da gente. Olha que loucura! E essa torre tem uma característica interessante. Foi colocada lá para cima no prédio uma bola gigantesca que funciona como um pêndulo, que a gente consegue ver aqui nessa foto. Tem 680 toneladas e ela serve para equilibrar e deixar o prédio à prova de terremotos. É uma região com muito abalo sísmico. Inclusive teve um agora, faz 2 meses, de 7,4 na escala Richter. E o prédio saiu ileso, enquanto que muitos prédios caíram por toda Taiwan. 1 hora depois. Viemos agora no bairro de Ximen, que é conhecido por ser mais frequentado pelo pessoal mais jovem, tem muitos bares, lojas, tem lembra Shibuya, aquele bairro de Tóquio, cheio de telões e a faixa de pedestre com muita gente atravessando. E aqui, ó, esse arco-íris
é porque Taiwan foi um dos primeiros países da Ásia a liberar e legalizar o casamento homossexual. Então aqui é uma homenagem. Nossa última parada em Taipei é o mercado Shilin, é um mercado noturno, night market enorme. Não só vende comida e tudo mais, mas tem muitos jogos, muitos joguinhos de aposta, de ficar atirando dardos, dando tiro com armas em balão, crianças jogando joguinhos de aposta para ganhar presentes, prêmios, e um mercado gigantesco. Hoje é o nosso último dia aqui em Taipei, a gente vai começar a explorar um pouquinho o país. Amanhã nós vamos descer um pouquinho para o sul, para o litoral, para Hualien. E então é isso, então até lá. Até. Tchau. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!